Olá, pela graça de Deus, estamos mais uma vez trazendo a mensagem da palavra do Senhor. E dessa vez, eu vou fazer uma pergunta. Nesse mundo de confusão, que uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, nas denominações que existem, nas denominações religiosas que existem, quem está dizendo a verdade? Já parou para pensar nisso? Porque todas elas dizem, não, eu tenho a verdade. Outro diz, eu tenho a verdade. E eu tenho a verdade. Mas quem tem a verdade? Então nós vamos ler aqui, na palavra de Deus, que nós cristãos consideramos como a verdade, que é a palavra de Deus. Vou falar aqui sobre um assunto que tem muitas pessoas que ainda estão enganadas. Não descobriram ainda a verdade da palavra de Deus. Mas nós vamos falar sobre isso aqui agora, tá certo? Nós sabemos que Deus criou o homem e a mulher. A palavra de Deus diz, em Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então, aqui nós já sabemos que Deus havia feito um boneco de barro, não é? E ele soprou nas narinas desse boneco e deu vida a ele. Então, aquilo que era somente pó veio a ser alma vivente, uma pessoa viva. Foi isso que Deus fez. Tudo bem. E o Senhor deu a ele uma ordem. Deus já havia plantado um jardim maravilhoso. Deus então deu uma ordem dizendo assim, Gênesis capítulo 2, verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha o que Deus disse. Não coma. Se você comer, você vai morrer. Então, até aí, o homem era imortal. Até aqui estava tudo certo, não é? Deus criou a mulher, né, como diz a palavra do Senhor, da costela do homem, o Senhor transformou ela numa mulher e trouxe para Adão a sua companheira. Mas aconteceu uma coisa que não deveria acontecer, não é? Eva, se afastando do seu esposo, coisa que não deveria fazer, saiu a passear pelo jardim. E lá ela contemplou um fruto tão bonito, que era o fruto que estava na árvore da vida, o fruto do conhecimento do bem e do mal. E ela sabia que ali não poderia mexer, era a ordem do Senhor. Mas aí entra uma outra figura na história, que nós sabemos bem quem é, para desmentir o que Deus havia dito. E aí, a serpente, como diz aqui, mais sagaz do que todos os animais selváticos, veio à mulher e disse assim: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E sabe qual foi a resposta da serpente? Que era o diabo, Satanás, que estava dentro daquele corpo. Sabe o que ele disse? Disse assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Que coisa mais triste, que coisa mais triste. Acreditar no que uma serpente estava dizendo, sabendo que nenhum animal do jardim falava. Ela ficou impressionada. Astúcia de Satanás para desmentir a ordem que o Senhor havia dado. Porque o Senhor disse, se vocês comerem, certamente vocês vão morrer.
E ela veio lá e disse: se vocês comerem, vocês não vão morrer. Vocês vão ficar tão sábios quanto Deus. E ele não quer isso. Olha que mentira terrível. E com isso, ela comeu do fruto, deu para o seu esposo, e aquela alma que Deus havia feito para ser imortal, passou a ser mortal. E agora, todos nós precisamos passar pela morte por causa desse pecado que entrou no mundo. É claro que em Cristo Jesus nós temos a ressurreição. O Senhor, por misericórdia, nos deu a saída para a morte, não é? Glória a Deus por isso. Mas, na época em que Deus criou para sermos imortais. Quando o pecado entra, quando a desobediência entra, o ser humano passa a ser mortal. E quando morre, vai para o pó da terra de onde ele veio. E lá ele fica dormindo, no descanso, até a volta do Senhor Jesus. Eu sei que tem muitas pessoas que creem de uma forma diferente, mas a fonte de toda sabedoria está aqui. Não se importe com o que as pessoas dizem. O Senhor disse que se comer, morreriam. E morrem. Morrem e voltam para o pó da terra. Assim como a palavra de Deus diz. Quem está falando a verdade é o Senhor Deus através da sua palavra. Isso é a verdade. Amém? Um grande abraço para você. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Eu te espero no próximo vídeo, ok? Tchau!